Olá, nono ano, bem-vindos a mais uma aula de filosofia. Abra o seu livro didático lá na página 20. Vamos falar sobre o último conteúdo antes da prova bimestral, tá bom? Vamos falar sobre justa medida. O filósofo Aristóteles, lá, aquele grego que viveu no século IV a.C., né? Ele acreditava que a justiça, assim como as outras virtudes, elas deveriam seguir uma justa medida, ou seja, um equilíbrio. É um equilíbrio entre o excesso e a falta. Algo justa medida, como se fosse uma balança, ok? Um equilíbrio. E aí, pensando nas aplicações às relações sociais, ele dividia essa justiça em 3 tipos. A primeira dela é a justiça distributiva, que é o quê? É quando os governantes, né, eles distribuem, distribuem honras e riquezas conforme o mérito, a fim de manter o equilíbrio entre os que ocupam essa igual posição. Acumulativa, que é a segunda aqui, é responsável pela organização, né, pelo equilíbrio das trocas de bens, né, as vendas, considerando o critério de igual valor entre os bens envolvidos. E a justiça corretiva, isso é bem fácil de você lembrar, você pensa em penalidade, né, ligada à busca do equilíbrio entre o delito, o crime, né, cometido e os castigos, as penas que devem corresponder ao crime que foi cometido pelo aquele cidadão. As definições desses 3 tipos, elas demonstram o quê? Uma noção aristotélica do que seria justiça, né? Que se fundamentava nessa condição de igualdade e equilíbrio entre os cidadãos gregos. Mas cabe aqui lembrar que na época ali do Aristóteles, nem todos eram considerados cidadãos. Por quê? Dentre eles havia pessoas que eram escravizadas. Ou seja, isso nos mostra o quanto é difícil encontrar realmente uma medida justa na sociedade, né? Nas relações sociais, nas relações estabelecidas, independentemente da época e do lugar. Então, se Aristóteles tinha essa dificuldade ali de encontrar essa justa medida na época que ele vivia, quanto mais nós, né? Nessa época que vivemos agora. Então, diante dessa realidade social que nós vivenciamos na atualidade, a gente pode fazer a seguinte pergunta: por que há tantas desigualdades entre as pessoas? Seria possível, então, estabelecer a igualdade entre essas pessoas? Afinal, uma das formas de se entender a justiça é o quê? Que todos sejam tratados de maneira igual. Que fulaninho e a fulaninha sejam tratadas da mesma forma. Mas também há aqueles que entendem a justiça, né, como oferta de tratamentos diferentes. Vocês já viram aquela imagem de pessoinhas que estão em cima de caixas, assim, e cada caixa é um pouco mais alta que a outra, a fim de que todos consigam alcançar o mesmo nível, porque afinal cada um tem a sua realidade. Né? Às vezes, na minha realidade, eu vou precisar de um pouquinho só de apoio. Mas uma outra pessoa com uma realidade diferente vai precisar de um apoio um pouco maior. A fim do quê? De que nós dois possamos alcançar o mesmo objetivo, o mesmo patamar diante da sociedade. Uns vão precisar de menos apoio, outros vão precisar de mais apoio. Ok? Então, de acordo com essa visão que eu acabei de falar para vocês, o objetivo da justiça é garantir esse equilíbrio na distribuição das oportunidades entre as pessoas. Alguns vão precisar de mais, alguns vão precisar de menos, ok? E a justiça, então, seria essa garantia. Eu não sei se vocês já ouviram a palavra equidade, né? É dar aquilo que é necessário para cada um, para que todos alcancem o mesmo objetivo, né? Cada um vai receber uma porção diferente, porque cada um tem uma realidade diferente. Se você observar aqui nessa número 1, ele traz algumas figurinhas e você vai definir, né, identificar a nomenclatura usada pelo Aristóteles. Qual das 3 nomenclaturas é para cada um? Essa aqui, a gente tá vendo ele vender algo, né? Se ele tá vendendo, é o quê? Vamos olhar lá em cima. Se é questão de bens, ó, é a comutativa, equilíbrio das trocas de bens. Qual que é a outra? Olha essa aqui, a B. O que ele tá falando aqui? Culpado, culpado.
Então, ele está dando uma penalidade. Quando é de penalidade, é qual mesmo que a gente viu ali? É a justiça corretiva. E aí, a última, olha aí, diante dos governantes, né, distribuindo ali conforme o mérito de cada um. Então, essa aí é distributiva. Simples, né? Uma boa questão de prova. Então, estudem, leem, né, entendam, reflitam sobre isso, sobre o que é justiça para você, sobre a justiça no nosso país, essa questão de garantir os mesmos direitos para todos, ou de garantir que alguns, os que precisam mais, tenham mais, né, e os que não precisam tanto, não precisam de tanto apoio assim. Então, pensem, reflitam sobre isso, tá bom? Até a próxima aula. O prof tá com saudade de vocês. Tchau, tchau.